aula de hoje a gente vai falar sobre a fiança, o contrato da fiança. Todo mundo já ouviu falar, né? Da fiança, do fiador, do contrato da fiança, algo nesse sentido. Então, a gente pode começar falando da fiança, que basicamente o que se trata a fiança? A fiança, ela é um contrato onde uma pessoa garante o pagamento da dívida de uma terceira pessoa, no caso o devedor, caso essa não satisfaça o pagamento, né? Então, eu peguei aqui o artigo 818, o que ele diz? Ele diz que pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não o cumpra, que é o que eu havia falado. E o 819 do Código Civil também diz que a fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. Ou seja, o contrato de fiança, para ele ter validade, ele tem que ser escrito, ele tem que ser formal, tem que ter uma forma que estipule ali a fiança, ou todas as partes, enfim, o que vai abranger nessa fiança, né? E ele não admite a interpretação extensiva, ou seja, ela tem que ser necessariamente para o que está contratado ali. E essa é uma questão importante. Depois nós temos as características da fiança. A fiança ela é um contrato típico e nominado. Então, algumas características que eu notei aqui, que eu acho interessante a gente abordar, seriam as seguintes. A primeira é a unilateralidade, né? Ou seja, que uma vez celebrado o contrato da fiança, ela impõe obrigação apenas para uma das partes, que é o devedor solidário, ou seja, por isso a unilateralidade, a obrigação desse contrato, ela recai exclusivamente sobre o fiador, que é o devedor solidário, né? Depois nós temos a acessoriedade. O que vem a ser a acessoriedade? Como o próprio nome diz, ela sempre é vinculada, ela sempre acompanha o contrato principal. Ela é um acessório da dívida, não é? Como, por exemplo, depois até eu acho que ela vai falar aí, o contrato de locação, onde a fiança é acessória caso o devedor não pague os aluguéis, não é? Por isso a acessoriedade. Eu fiz umas anotações aqui que eu também acho interessantes, que ela é um contrato definitivo em relação às partes contratantes, fiador e o afiançado, mesmo tendo a sua produção de efeitos condicionada ao descumprimento da obrigação do contrato principal. Ou seja, mesmo que ela seja condicionada ao não cumprimento, ela é definitiva entre as partes ali, não é? Eu não sei se eu estou prolongando muito, se vocês quiserem intervir aí, vocês fiquem à vontade. Não, dá para falar outras características ali que tem nesse contrato, é aquela questão do que o credor pode exigir a fiança, né? Não é necessariamente um consentimento entre o credor e o devedor, né? Que o devedor diz, vamos entrar num acordo. Não, o credor vai dizer, não, eu só te dou, né, a obrigação, passa essa questão, se tu me apresentar um fiador. Então, às vezes parte mais do credor do que do próprio devedor dar aquela questão. Sim. E aí faz parte da negociação, né? E é o credor que impõe isso, né? Que ainda assim, que a fiança ainda pode ser de valor inferior, não necessariamente, ela pode ser de valor inferior à obrigação do devedor para com o credor, né? Mas só para ter uma certa garantia, pelo menos uma parte da garantia, até porque daqui a pouco, se for pensar num negócio, falar que é 100 mil e o devedor pagou uma entrada, por exemplo, né, 30 mil. Na verdade, o que vai faltar ainda é uns 70 mil, digamos assim, e o fiador vai garantir, né, dentro dessa questão que pode ser menor, vai garantir 70, por exemplo. Sim. Claro, pode ser ainda menos, né, dependendo do credor, mas em geral o credor que vai querer garantir aquele valor que ainda falta, né, para ele pagar. Então, tem essa questão, né, de poder ser a menos, né, do que o valor exato do negócio, digamos assim, né. Outra que eu notei aqui, que eu achei interessante, que eles botam a característica da gratuidade, ou seja, a gente acha como gratuidade, porque ela traz benefício apenas para uma das partes, né, que é o credor, sem que lhe imponha contraprestação alguma, ou seja, ele se obriga a pagar ao credor sem que o credor tenha que dar a contraprestação, simplesmente ele garante, por isso a gratuidade, né? E a forma eu já falei anteriormente, que é um instrumento escrito, né, não admitindo interpretação extensiva. E aqui fala reforçando o formalismo em algumas determinadas situações, que é o exemplo da autora uxória. A autora uxória
em casos do fiador, conforme o seu regime de bens, o casamento, é exigida a outorga uxória que vencer a assinatura do cônjuge, né? Quando dá, por exemplo, um fiador que é casado com um regime de comunhão parcial de bens, tá? E durante esse período ele assina uma fiança. Se a cônjuge ou o cônjuge não der a outorga uxória, não assinar essa fiança, ela vai ser questionada, provavelmente vai ser até anulada, né? Então isso é uma questão muito importante, o cuidado que tem que ter quando alguém pegar um fiador, é verificar o estado civil dele, né? Em relação à outorga uxória. Também tem aquela questão também do credor também não é obrigado a aceitar o fiador. Sim. Se ele não for, aí a lei fala, né, que não for uma pessoa idônea, né, claro que daí para te chegar no que é ou não, e pessoa idônea é outra discussão, mas se ela não for uma pessoa idônea e ela também tem que estar domiciliada no município da prestação, né. Sim, ele pode exigir o devedor, por mais que tenha um fiador com condições de responder, se o credor... Se esse fiador não residir no domicílio, como tu falou, o credor tem a liberdade, pode até aceitar, mas ele, sim, a princípio, ele tem a faculdade de recusar a fiança, né? E aí também, assim, se o fiador se tornar insolvente, né, ou incapaz, que não teria mais essa capacidade, aí o credor pode pedir a substituição. Isso. E aqui também eu achei interessante as modalidades de celebração, que ela pode ser paritária ou por adesão. O que vem a ser isso aí, na verdade? A paritária é aquela que as partes têm a igualdade e redigem as cláusulas de comum acordo da fiança, né? Como, por exemplo, um contrato particular, locação, enfim. E a por adesão é que uma das partes ela impõe o famoso contrato daquelas instituições financeiras, né? Que a pessoa vai assinar uma fiança, mas já está ali tudo imposto. Então tem essa diferença da por adesão e a paritária, né? E é um contrato individual, estipulado sempre de pessoas determinadas, eu já falei também. Aqui é uma coisa interessante, que a obrigação da fiança, ela passa para os herdeiros na medida dos atos até o falecimento do fiador. Mas isso não quer dizer, porque a gente sempre estuda que a fiança é personalíssima, né? E ela é realmente personalíssima. Mas, em havendo a dívida antes do falecimento do fiador, mesmo sendo personalíssima, ela se transmite aos herdeiros, né? Para responder essa fiança, nunca ultrapassando os limites da herança, isso é importante. Ou seja, do que é dele, ele vai responder pela dívida, né? Embora ela seja personalíssima, como eu falei. Eu disse assim, tudo que a gente já falou, né, que a gente já trouxe alguns detalhes, é só deixar claro, né, que tem, basicamente são 3 pessoas nessa questão, que é o credor, né, aquele que pode cobrar a dívida, o devedor, que é aquele que assumiu a dívida, e o fiador, que é aquele que dá a garantia, digamos assim, porque na verdade a dívida não é dele, né, ele também não recebeu esse valor, digamos assim, ele só está ali para garantir. Então, são essas as 3 figuras, assim, principais da negociação, né? Porque a gente começa a falar em fiador, devedor... Ele garante o contrato. Ele garante o contrato. E aí, são essas as 3 principais, assim, figuras nessa questão de fiança. Né? Sim. E outra questão que ele é um contrato de duração temporária, né? Ou seja, a fiança ela pode ser determinada ou indeterminada, conforme fica estipulado. Ou seja, determinado, o fiador vai responder até o termo final, a resolução do contrato. Indeterminado, ela persiste, só que nesse caso, após o prazo, o fiador ele pode solicitar que seja excluído da fiança, né? No caso indeterminado. Ele não vai ficar perpetuamente ali, pode até ficar se ele não se opuser, mas a princípio ele pode pedir para ser exonerada a fiança. Uhum. Mas ele nesse caso, assim, se é indeterminado, ele pode se exonerar, mas ele fica responsável ainda por 60 dias, né? Sim, 60 dias ele ainda, depois que ele faz a notificação, porque você tem que fazer uma notificação formal, né? Aí ele ainda tem um prazo, ele vai se responder ainda por essa obrigação por 60 dias ainda. Nos de prazo determinado, que lá, tu vai ser o fiador dessa contratação por 2 anos, ele não tem como sair, né? Salvo alguma hipótese excepcional, mas só pela vontade dele, ele não poderia sair. Ele teria que esperar os 2 anos. E aqui eu achei interessante também esse termo, que a fiança nada mais é que um contrato de prevenção de riscos, né? Ou seja,
ela é um contrato que ela está condicionada, ela pode até não ser executada, digamos assim, mas ela está ali para justamente, em caso de um risco, ela prevê, o fiador vai responder pela dívida do devedor, realmente, né? Então, achei interessante essa questão. Eu fiz umas anotações também das partes, mas eu acho que o Fabrício já tocou também nas partes, quem são as partes. Sim, são os três. Depois, eu acho que a gente poderia falar sobre o objeto da fiança. Que o objeto da fiança nada mais é do que a dívida, ou seja, a dívida principal, o objeto da fiança, é que em caso de não cumprimento daquela dívida, o fiador vai ser acionado para pagar a dívida, né? Então, o objeto do contrato da fiança é a dívida. E ela terá efeito quando, isso é interessante, porque o que acontece? A pessoa assina a fiança, mas ela só vai ter efeito, ou seja, só vai ser levada a cabo quando a dívida daquela se tornar líquida e exigível, ou seja, no momento do inadimplemento, que aí sim vai ser poder cobrar a fiança. Por óbvio, porque se não há dívida, não há por que acionar o fiador. O devedor principal está pagando, então não teria essa questão. Depois eu fiz umas anotações também da questão inferior à obrigação, que o Fabrício eu acho que já tratou também, para a gente não ficar repetitivo. E outra questão que eu anotei aqui, que também pode parecer uma obviedade, mas é bom falar, que todas as cláusulas nulas, elas não... A fiança, automaticamente, ela perde efeito. A pessoa pode assinar um contrato com cláusulas nulas, não é porque está contratado tudo que ela vai ser exigida. Depois, eu fiz aqui, na verdade, duas espécies de fiança, só para diferenciar, porque a gente está falando basicamente da fiança civil, né? Uhum. Mas assim, de qualquer maneira, eu achei interessante botar da fiança civil, ela no qual o credor, ele é um sujeito que garante uma dívida patrimonial. Basicamente é isso, no adimplemento da dívida, o fiador ele vai responder por aquela questão. E a título de curiosidade, embora não seja o nosso tema, nós não tratamos aqui, que a fiança criminal, ela não se trata do cumprimento da dívida, mas sim em caso de uma condenação de privação de liberdade, que seja, pode ser prestada uma fiança até o trânsito em julgado da sentença criminal, do processo criminal. Então pode haver uma fiança no processo criminal. Acho interessante essa questão aí, para garantir a liberdade. Sim. Isso aí. Eu achei interessante essa questão também. Ali, só para já que a gente está fazendo uma certa classificação, dentro da civil, né? Tem três espécies, digamos assim, de fiança, né? Que é convencional, que é essa que geralmente se trata. Tu faz um contrato entre as partes, de vontade, né? Das partes, vai lá, faz um contrato, se estipula um fiador, né? Para garantir aquela contratação, né? Então, assim, essas fiança bancária, fiança locatícia, né? Esses são os casos de convencional. Mas ainda tem a legal, que é imposta por lei. Aí é aquele caso, tipo, por exemplo, do usufrutuário, né? O dono da propriedade, ele pode pedir uma prestação de caução, e essa caução, digamos assim, essa garantia, pode ser através de uma fiança. Pode ser que não seja dele, pode ser de um terceiro, né? Garantir essa questão. Então, ou até aquela questão do tutor, né? Quando recebe essa responsabilidade de tutor, para garantir, né, os bens, porque ele vai administrar os bens do menor, ele dá bens em garantia para dizer, vou administrar, qualquer coisa que eu fizer de errado, eu vou ter que assumir, né, essa responsabilidade de ressarcir o menor. E aí ele passa a ter, também faz uma espécie de caução, mas também essa garantia também pode ser através de uma fiança. Então são essas. Ainda tem a judicial, que aí, claro, aí é por decisão judicial, né? Como o nome já diz. Aí mas também é mais ou menos para garantir quando, assim, por exemplo, numa ação possessória, tu ganha uma liminar para tomar posse do bem, e aí pode ser que lá na frente tu perca, né, o processo, ou até a liminar, e aí tu vai ressarcir aquela pessoa que foi retirada, e aí pode se pedir daí uma garantia, e pode ser por fidejussória, que chama, né, por fiança daí. Então são essas, digamos, essas três espécies aí que existem da fiança no civil. Depois tem os efeitos da fiança, de certa forma a gente também já falou, ela já é efeito para os três contratantes, na verdade, que é o credor, o devedor
e o fiador, que é o devedor solidário. Nessa questão é interessante porque o que acontece? O fiador ele é um sujeito passivo de segundo grau, a gente diz assim, né? Ele é subsidiário à dívida. Mas aí entra aquela questão que é muito importante, e se usa muito nos contratos de locação. Eu não vou entrar porque ela vai falar da fiança de locação, mas é aquela questão do benefício de ordem, né? O que acontece aqui, então? O credor, ele vai executar, vai cobrar, caso não tenha nada estipulado, do devedor à dívida. Por ser justamente o fiador um devedor solidário. Então, ele pode usar esse benefício de ordem, que é chamado, como meio de defesa, ou seja, se vai cobrar, ele vai alegar que primeiro tem que ser cobrado do devedor, ele pode nominar bens do devedor para que sejam executados. Só que aqui tem uma questão interessante, salvo se, que o artigo ele fala assim, ó, não aproveita o benefício de ordem o fiador que renuncia expressamente. O que é muito comum nesses contratos de locação e outros? Uma cláusula de renúncia do benefício de ordem. Geralmente é isso aí, por isso é bom estar atento, tanto quem for pedir a fiança como quem for dar a fiança, porque às vezes a pessoa assina e nem vê aquela cláusula do benefício de ordem. Se ela assina aquilo ali, ela está nada mais fazendo do que autorizar o credor a cobrar os dois ao mesmo tempo, ou o próprio fiador, ele vai ter a liberalidade de eu não quero cobrar o devedor, eu sei que ele está com problemas financeiros, eu vou cobrar. Então, isso é muito importante, se ater essa questão, se o contrato ele fala da renúncia do benefício de ordem ou não, porque isso é muito comum. Principalmente na locação, né? Ou na mesma cláusula aqui, que é aquilo que eu falei, geralmente é na mesma cláusula, que ele se obriga como principal pagador o devedor solidário, ou seja, ali ele vai perder esse... Mas se não tem nada expresso, ele pode tentar usar como meio de defesa o benefício de ordem, caso ele saiba que o devedor tem algum meio para responder essa questão. Depois fala dos direitos e deveres das partes, que nada mais é que o credor ele vai ter o direito de respeitar o benefício de ordem, caso esse realmente não esteja estipulado, caso nada encontrado no contrato. E o credor ele tem o direito de exigir o cumprimento do pagamento da dívida, caso não seja feito pelo devedor. Aí ele vai acionar o credor, não é? Só um detalhe nessa questão de quando ele exerce, né, essa questão da ordem, né, de dizer, não, cobra primeiro do devedor, se isso... Quando no processo, se tu alega isso, né, o fiador alega isso, ele não basta só alegar, ele tem que apontar bens do devedor, né, para poder, assim, não é a ordem primeiro tem que ser o devedor, não. A ordem do devedor, mas tu como fiador tem que dizer, tá, e aí tu pode cobrar dele porque ele tem tal bem, entendeu? Para suprir essa mesmo que não tenha nada no contrato, se ele não for acontecendo. E aí ali no processo ainda seria assim, tem que ser no mesmo município, aí entra aquela regra, no mesmo município, que estejam livres desembaraçados, né, que não tenha nenhuma restrição ali, que ele possa ser realmente penhorado e tal, e estar público, todo o procedimento, mas ele tem que estar livre, assim, para poder pagar essa dívida, né, com esse bem. Mas caso atenda todos esses requisitos, como o Fabrício falou, certinho, aí o credor ele não tem o direito de recusar. Se realmente não tem benefício, ele atende tudo, ele vai ser obrigado a aceitar. E lembrando sempre também, que é interessante, que eu acho que a gente não chegou a comentar, que nesse caso do benefício de ordem não ser respeitado não constar no contrato e o fiador ter que cumprir, pagar a dívida, ele vai ter o direito a uma ação regressiva contra o devedor futuramente, ou seja, ele vai ter o prejuízo, ele vai poder entrar com uma ação regressiva, cobrando até talvez com perdas de danos. Aí nessa, assim, pode com perdas de danos, né, dependendo do prejuízo que ele teve, que é uma coisa que é interessante a gente bater mais assim, porque geralmente a pessoa acha que o fiador vai assumir a dívida e vai ficar com prejuízo. Né? Sim. E, na verdade, não necessariamente. Na verdade, ele vai pagar pelo devedor, mas ele tem o direito de cobrar depois do devedor. Ainda que ele pague a dívida, né? Porque ele é um do garantidor ali daquela obrigação, mas ele vai poder depois ir atrás do devedor e cobrar o devedor, né? Buscar se ressarcir. Daí na condição de credor, digamos assim, né? Da obrigação. E aí ele vai poder buscar esse ressarcimento, porque às vezes a pessoa acha assim, vai ser o fiador, vou assumir isso aí, e ainda se der algum problema, eu vou ficar no prejuízo. Aí não necessariamente, claro, se o devedor não tiver bem, aí tudo bem, mas em geral
tu vai poder, né, buscar do devedor. Aí tem outras regras ali, né, porque você pode ter mais de um fiador, aí se os fiadores forem solidários, aí ele pode cobrar do devedor e ainda dos fiadores dentro da cota, digamos assim, que seria para cada fiador, né? Eu ia depois já me encaminhar para a extinção da fiança, que também é relativamente simples, mas eu acho que não sei se tu vai querer falar antes da fiança da locação especificamente, para passar alguma coisinha. Eu acho que tem pouca coisa que vocês não falaram aí, né? Basicamente, eu acho que ficou alguma coisa que em relação à diferença, né? Porque a fiança, ela se difere do aval, porque as pessoas às vezes confundem a fiança com o aval. Né? A fiança, ela garante o contrato, né? E o aval, ele garante aí o título, é uma garantia do título de crédito. Né? No caso específico da locação, então, praticamente ali, né, a questão prática, o fiador, ele assina junto com o locatário, né, o contrato. A questão da ordem também, atentar, quando for fazer o contrato, ver se existe essa cláusula de renúncia dessa ordem. Ele permanece durante o período do contrato de locação, mas ele pode, passando o contrato a vigorar por prazo indeterminado, então, sair da locação, sair do contrato, né? Mas ele permanece por 120 dias, no caso da locação. Interessante isso aí que o Fabrício falou, no caso de 60 dias, né? Mas com uma observação, se não houver... ele pode sair se não houver débitos e não houver ação judicial. Porque se houver, aí ele permanece. Ele não pode sair. Tem que sair se está tudo certinho na data. Até porque ele... Até porque ele, mesmo ele saindo, ele é responsável por aquele período ainda que ele permaneceu, né? Digamos assim. Como fiador. Sim. Se tiver algum problema dentro desse período, né? E também, no caso de morte do locatário, né, se o fiador não quiser permanecer, porque daí vai trocar o locatário, ficam, né, os herdeiros, enfim, se ele não... Sucessão. Exatamente, ele faz, porque a fiança, ela é uma confiança, né? Totalmente. Então, muda o locatário ali, ele pode pedir para o locador, ele tem que fazer isso aí em 30 dias. Mas é interessante isso aí que tu falou, né? Porque não é automático, não é? Se ele não, você pressupõe que... aí ele permanece, mas ele tem que comunicar aí o locador no prazo de 30 dias. Uma questão que eu acho que, claro que aí já é uma questão mais específica, mas é interessante só tratar assim, dar uma pincelada rápida. É a questão da fiança no contrato de locação, que a gente sempre tem aquela figura, a pessoa, via de regra, do bem de família, né? Que do bem de família, a princípio, ele é um bem impenhorável, a pessoa tem aquele único imóvel para residência, toda aquela história que a gente sabe. Mas, como tu falou, de contrato de locação especificamente, já é pacificado na lei, na jurisprudência, quer que seja, que o bem de família ele responde pela dívida de aluguéis, locações, locatícios, né? Então, se a pessoa vai dar uma fiança no contrato de locação e diz, não, mas eu só tenho um imóvel, mas é bem de família, ela tem que se atentar, porque nesse caso o bem vai responder pela dívida. Vai responder pela dívida. Teve agora, há pouco tempo, uma decisão do STJ que está sendo aplicada, a maioria, eu tive até um caso anterior uma vez, que esse bem de família, eles já estão entendendo que ele responde em casos de locação residencial. Eles estão entendendo já que em caso de contratos comercial, esse bem, ele seria, do bem do fiador, seria protegido pelo bem de família. Embora ainda haja uma certa divergência, mas, de qualquer maneira, se a pessoa vai dar uma fiança num contrato de locação, é bom para, via de regra, usar essa norma de bem de família. Se ela acha que não vai responder, vai responder. E o fiador, então, quando é que ele se libera aí da fiança, né, do contrato? Com a entrega definitiva das chaves. Então, quando Sim. o locatário entrega definitivamente as chaves, aí ele está liberado da fiança.
Basicamente, acho que o restante, aí vocês falaram até... Sim, você aplica a regra geral, né, do que já foi dito. Né? Não tem nada... Eu acho que depois a gente podia encaminhar para a extinção da fiança, né? Só um parêntese, né? Que a fiança, a garantia é o fiador, por isso que ela é pessoal, sim, né? Sim. Ela não é uma garantia que a gente falou também no programa anterior, que depois vai para o canal da hipoteca, que é uma garantia real. Então, a fiança é um tipo de garantia pessoal. Pessoal que até em caso de investimento vai responder com bem, então é uma garantia pessoal. Sim, não fica atrelado a um bem específico. Um bem específico, o fiador ele responde com os bens, mas ele não precisa nomear os bens a princípio, né? Sim. Sim, não é necessário, é só dar fiança. Salvo no locatício que geralmente eles pedem assim, que a pessoa não fica atrelado àquele imóvel, necessariamente. Sim, não, só tem que comprovar que o tem, né? Um imóvel. Geralmente eles pedem uma matrícula atualizada, no caso de locação, né? E também tem ali uma questão, como não é o assunto, né? Basicamente locação, mas existe ali também se o imóvel precisa ser na sede do contrato ou não. Posso fazer, por exemplo, um contrato de locação aqui e o fiador tem um imóvel em uma outra cidade. Existe ali uma divergência. Vai muito no bom senso, porque embora, como o falou, embora seja concedido ao credor ele escolher um imóvel no domicílio, onde é celebrado o contrato, muitas vezes por assim, um bom senso, tem no outro imóvel livre, desembaraçado, o credor ele pode, não, me serve, porque de certa forma vai. Né? Sim. E por fim, os casos de extinção da fiança. Acredito que a gente já deu uma visão geral. Claro que teria muita mais coisa para a gente falar, mas eu acho que o básico a gente falou, que é a extinção da fiança. O caso clássico vai se extinguir com pagamento da obrigação. Pagou a obrigação pelo devedor, pelo devedor, justamente. Porque se tu tem vários... Por que do devedor, né? Porque se tu tem vários fiadores, aquele fiador que não pagou, tipo, um pagou integral, aquele que não pagou ainda vai estar atrelado àquela pelo devedor. É interessante isso aí, essa tua observação, Fabrício. E também ele tinha umas modalidades distintivas do contrato, né? Ou seja, umas causas que são as contemporâneas, que eu notei aqui, que são... Deixa eu ver aqui, não me atrapalhou. Antes de entrar, ali também tem assim, aquela questão do fiador que se exonera, né? Quando é por prazo indeterminado, né? Sim, a oneração justamente. Aí o fiador vai lá e se exonera e diz, não quero mais, né? Claro, tem aquele prazo que ele ainda vai responder e tal, mas para ele, passado aquele prazo, se extingue aquela obrigação da fiança. Né? Aí entra aquela questão que a gente já falou das nulidades, que seria o exemplo da invalidade, ou as que vêm supervenientes à resolução do contrato, que é aqueles casos da resolução, da resilição ou da rescisão contratual. E também quando, por uma mera liberalidade, o credor ele pode, vou perdoar, não vou ter que cobrar mais isso aí, amigavelmente com o devedor, ele acerta também automaticamente, por óbvio vai se extinguir a fiança, né? Sim, mas ainda tem aquela questão quando o credor concede o que a gente chama de moratória, que é, tu tem que me pagar até tal data, mas aí o credor diz, não, mas eu vou te dar mais um ano, digamos assim, para te pagar. Se isso é feito sem o consentimento do fiador, ele se exime dessa responsabilidade, o fiador se exime dessa responsabilidade, porque a responsabilidade dele estava com um prazo determinado, e aí se o credor deu a moratória, ou estendeu o prazo ali, sem o consentimento do fiador, porque o fiador diz, não, ok, sim, mas eu vou seguir afiançando, aí ele já está fora dessa fiança, porque foi uma deliberalidade do credor, né? E também quando, assim, algum ato, e ali fala... algum ato do credor que torna impossível o fiador cobrar do devedor posteriormente. Então, porque toda essa mecânica da fiança tem isso. O fiador ele não fica só com prejuízo, né? Ele só está ali para garantir, mas ele não precisa ficar com o prejuízo se ele tiver que pagar. Ele pode ir lá e cobrar do devedor. Então, se essa lógica deixa de existir,
Aí, claro, aqui no caso, por causa do credor, também se extingue essa obrigação do fiador, né? E aí tem aquela questão também se ele aceita, o credor aceita algo diferente do que era... Sim, devido. O pagamento de um objeto diverso. Tem que me pagar em dinheiro. E aí, não, vou receber em joia. Aí o fiador também se exime. Mesmo que depois veja que, por exemplo, aquela joia não poderia, ou sei lá, foi produto de roubo, furto, alguma coisa. Mas aí ele já aceitou, e aí é o credor que vai assumir, né? Isso. Por ter. Isso a gente está falando referente ao fiador, tá? Não um devedor. Quanto ao fiador, aí ele também se exime. E ali também tem um último caso ali que ali fala, que é a questão do quando o fiador ele faz aquela questão do benefício da ordem, né? Diz, primeiro devedor, e ele indica os bens, e aqueles bens são suficientes, mas por algum motivo o processo não prosseguiu, não por culpa dele, ele também se exime, porque na verdade naquele momento ele tinha dado os bens suficientes para pagar. Então ali ele também acaba se eximindo dessa obrigação de fiança. Mas eu acho assim, eu acho que no fim a Ana falou um termo ali que eu acho que resume tudo a questão da fiança, né? Que é uma relação de estrita confiança, né? Ou seja, você pressupõe que quem vai pedir uma fiança a alguém, primeiro vai ter que ter uma proximidade, né? E vai ter que ter uma confiança de que aquela pessoa que vou te dar a fiança porque eu sei que tu vai cumprir as tuas obrigações, né? Então eu achei interessante isso aí, que basicamente a fiança é uma relação de confiança entre o devedor principal e o fiador, né? Quem vai afiançar aquela dívida. Eu acho que isso aí resume tudo isso que a gente falou numa síntese que a Ana fez, que eu achei bem interessante. Eu acho que a gente resumiu o tema, né? E como você sempre fala, hoje eu vou pedir que quem puder se inscreva no canal, que ajuda a gente aqui com o nosso trabalho, né? Se ficou alguma dúvida a respeito do tema, ou alguém que tem está envolvido nessa questão, pode divulgar, compartilhar e dar sugestões de assuntos futuros que a gente possa fazer aí. E eu acho que a gente tratou do tema hoje. É uma coisa que a gente não tem pedido, mas deixar o like também nos ajuda bastante, também, né? Nos vídeos aí, se gostou, deixa o like ali, que pra gente ajuda com bastante, o canal. Acho que é isso aí.